Boa noite, eu vou fazer a explicação do exercício 1 da DO2. Basicamente, eu vou ter aqui esses três modelos: cliente, com dois construtores, métodos de acesso, o toString e aqui um método de adicionar produto. Endereço, também com dois construtores, os métodos de acesso e o toString. E aqui o produto, seguindo o mesmo padrão: métodos construtores, métodos de acesso e toString. Esse aqui é a minha classe Facade, nossa classe de fachada. Ela vai ter a instância de cliente. Como ela é um singleton, ela tem um construtor privado e uma variável de instância e um método de instância. Esse método, que é o getInstância, quando ele for chamado, ele vai verificar se a instância é nula. Se ela for nula, ele vai criar uma nova instância e retorná-la, certo? Aí aqui eu tenho o método de criar cliente, adicionar produto e exibir cliente. Lembrando que ao exibir cliente, eu já faço a exibição dos produtos e endereços desse cliente. Aqui está a nossa classe principal, onde eu pego a instância da nossa Facade, chamo o método de criar cliente, então crio o cliente com o nome de João, que mora na Alameda dos Anjos, número 35. Aqui eu chamo os métodos de adicionar produto, passo dois produtos, o Galaxy Book, o iPhone 15, as categorias, notebook, smartphone e os preços. E aqui tem o nosso exibir cliente, que, como eu já falei, vai exibir o cliente, o endereço e os produtos. Eu estendi a classe thread para a gente fazer o teste da nossa instância, se realmente é um singleton. Então aqui eu crio as três threads, do start nas três, e eu subscrevo o método run e coloco para a gente exibir aqui o hashcode da nossa instância, para ter certeza que é um singleton e que eu não estou gerando novas instâncias. Então, basicamente, cliente João, endereço Rua Alameda dos Anjos, número 35, os produtos é o Galaxy Book, categoria notebook, preço 2.999, iPhone 15, categoria smartphone, preço 15.999. E aqui os nossos hashcodes para provar que o nosso Facade só tem uma instância. Continuando aqui, eu tenho a implementação do Facade naquele projeto que o professor mandou no Blackboard, o projeto do Composite, né? Então, basicamente, eu acrescentei essa classe, que é o Composite Facade. Ele vai ter uma instância de Composite, vai ter um construtor que só vai conter uma instância, uma variável, que é a string nome. Então, quando eu for instanciar o nosso Composite Facade na classe principal, eu vou passar o nome para a gente poder instanciar esse compost que tem dentro do Composite Facade. Basicamente, ele vai instanciar essa variável, e aí no construtor eu só passo o nome para poder fazer a instância dessa variável, compost, na classe principal. Bem, aqui está o nosso componente, que é a nossa interface. Aqui eu vou ter o compost, que vai implementar a nossa interface componente, né? Com a nossa lista de componentes, que vai ter o nome, os métodos adicionar, remover, get preço, a nossa leaf, que também vai implementar o componente, né?
e aqui é a nossa classe principal. Bem, basicamente eu crio a instância do compost facade, passando o nome cesta de café para o nosso compost, né, que é o nosso container maior, vai ser a nossa cesta de café. Dentro da nossa cesta de café, eu vou ter as nossas leaves, que são os nossos produtos. Aqui, né, aqui eu passo primeiro o preço dos produtos, então eu tenho aqui 12,56, 10,26, 6,12, é o café, leite, pão de queijo. Só aqui nessas linhas eu já consigo colocar, instanciar e ao mesmo tempo adicionar os produtos, né, dentro da nossa cesta de café. Então as nossas leaves elas já estão sendo instanciadas e adicionadas ao mesmo tempo na cesta de café. Isso já demonstra como o facade, nossa fachada, já diminui um pouco a complexidade na nossa classe principal, que antes eu teria que instanciar os 3 produtos e adicionar eles. Aqui não, já faço tudo uma coisa só e só com a fachada, não preciso instanciar produto por produto, depois o composite não, é só a fachada já faz tudo. Aqui eu tenho a caixa de bombom, a instância da caixa de bombom, apesar de eu não printar ela aqui, não exibir ela aqui na tela, mas tem aqui o demonstrativo da criação de outro container, que seria a caixa de bombom, contendo nossos bombons de cereja e licor. Como não foi pedido que fosse um singleton, eu fiz normalmente, só mesmo implementando a fachada, né, o nosso facade, num projeto compost. No Doron, aqui eu tenho exibido a cesta de café, que dentro da nossa cesta tem os produtos café, leite e pão de queijo e o nosso total. Certo, agora o último exercício. Bem, basicamente o nosso último exercício eu fiz em cima do exercício da última ADO, porque eu já tinha basicamente a implementação das classes do exercício 3, porém sem o uso da fachada. Então basicamente eu tenho aqui o nosso estoque, que é a nossa interface, com a assinatura dos métodos carregar produtos, remover e ver estoque. Tem o nosso estoque de produtos, que vai implementar a nossa interface estoque, vai ter uma instância de produto, vai ter a quantidade, vai ter uma lista de estoques de produtos com os métodos acessores de produto quantidade, com o método de carregar produtos, o de remover, o de ver estoque e até um toString. Aqui eu tenho o facade estoque, ele vai ter uma instância do estoque, uma instância de pedido e uma lista de produtos. Basicamente, no meu construtor, eu coloquei ele em branco e nele a gente já tem a criação de um novo estoque de produtos. Então, aqui mesmo eu já instancio esse estoque para evitar que de eu instanciar o facade estoque e ter um estoque nulo aqui. Eu já coloco a instância aqui. Aqui eu tenho o método colocar no estoque, que eu vou receber o código, o preço e a categoria e a quantidade. Aqui já tem a instanciação do produto, a adição do produto na lista de produtos e a adição dos produtos no estoque, né? Aqui eu vou chamar o carregar produto no estoque, esses produtos, essas instâncias aqui de produto e quantidade no estoque vão ser carregadas na lista de itens do nosso estoque. Tem o método olhar estoque, colocar item no pedido e o nosso resumo do pedido. Aqui para a gente visualizar rapidinho, tem o item pedido
com os métodos assessores, construtores, toString, o pedido com o nosso valor total, os nossos itens do pedido aqui nessa lista, o método de adicionar item, calcular total e o nosso cupom fiscal que seria a nossa exibição do pedido. O produto, também com seus atributos, código, preço, categoria, construtor, método de acesso e toString. Aqui temos a nossa classe principal, onde eu instancio o nosso facade stock, o nosso facade, coloco os produtos no estoque, então aqui ele já faz simultaneamente a instância dos produtos e a inserção desses produtos no estoque com essas quantidades, 10 e 3. Aqui eu faço a exibição dos produtos no estoque para mostrar que esses produtos foram inseridos realmente no estoque com essas quantidades. Aqui eu coloco os produtos no pedido, já mostro o resumo do pedido e mostro o estoque para mostrar que realmente os produtos foram removidos do estoque de acordo com a quantidade. Então aqui eu coloco 10 do produto de limpeza, removo 6. Aqui eu coloco 3 de padaria e removo 1. Então, basicamente, né, se eu tenho 10 produtos no estoque e retiro 6, né, colocando no pedido, quando eu tentar olhar meu estoque de novo, eu só posso ter 4 desses produtos no estoque. Mesma coisa com a padaria. Se eu tenho 3 no estoque e eu coloco 1 no pedido, eu só posso ter 2. Então vamos rodar para verificar. Aqui, produtos no estoque, código 1, preço, categoria 10 e 3. O cupom fiscal, que seria o resumo do nosso pedido, 6 produtos de limpeza e 1 de padaria. Aqui a atualização do nosso estoque. De 10 caiu para 4 de produtos de limpeza e de 3 caiu para 2 produtos de padaria. Oi, meu nome é Caio e hoje eu estou aqui para apresentar os 3 exercícios de Observers. E eu vou dar início aqui pela classe aluno, onde se encontram alguns atributos como nome, P1, P2 e média, um construtor apenas recebendo o nome e os métodos de acesso, os getters e setters. Aqui, esse daqui em especial é para assim que for alterado alguma coisa na P1 já atualiza automaticamente, assim a mesma coisa no P2. E aqui tem o método de calcular a média, calcula a média 1 mais 2 e já pega a média. Bom, aqui nós temos o Observer, que permite que diversos observadores como coordenador, professor e diretor recebam as notificações da média dos alunos. Bom, aqui temos a classe turma com 2 atributos onde vão armazenar uma lista de observers, como professor, coordenador, diretor, e a lista de baixo vai armazenar os alunos. Esses métodos abaixo aqui, esse vai adicionar um observador à lista de observador, esse daqui de baixo vai remover, esse daqui vai adicionar um aluno na lista de alunos e vai notificar os observers. E aqui temos o Notify Observers, que vai notificar os observadores sobre novos alunos ou qualquer atualização. Bom, aqui temos a classe professor com implementos de observer, com atributo nome, para armazenar o nome do professor, e aqui um construtor recebendo o nome para iniciar o nome do professor. Bom, e aqui basicamente ele vai definir o comportamento do professor assim que ele recebeu uma notificação. Agora temos aqui a do coordenador, que basicamente é a mesma coisa, tem um atributo que vai receber o nome, um construtor que inicia o nome
do coordenador, e aqui o comportamento quando o coordenador receber uma notificação. E aqui é a mesma coisa, porém com o diretor, os atributos, o construtor e esse método. Bom, aqui é a main, onde a gente utiliza para testar se está funcionando o nosso programa. Aqui nós instanciamos uma nova turma e criamos 3 observadores, o professor, coordenador e o diretor. Aqui adiciona os observadores na lista de observador e aqui cria e instancia as notas de 2 alunos. E aqui, finalizando, adiciona os alunos na lista da turma. Bom, iniciando o segundo exercício aqui, pelo enum de ações, que vai ter aqui meio que padronizado os movimentos possíveis. Mover esquerda, mover direita, acima, mover baixo. Bom, aqui temos essa interface que atualiza o estado do inimigo. E aqui temos a classe inimigo implement, que implementa a interface inimigo, que vai ter um atributo que vai armazenar o nome do inimigo. Aqui um construtor que vai iniciar o nome do inimigo. E aqui vai atualizar a ação do inimigo. Bom, aqui temos a interface do jogador. Aqui você vai adicionar uma nave inimiga. Aqui você remove, aqui você notifica todos os inimigos o movimento do jogador. E aqui você movimenta a nave. Bom, aqui nós temos a classe jogador implement, que vai implementar a interface de jogador. Aqui nós armazenamos apenas uma instância no padrão Singleton e temos mais essa lista de inimigos e isso daqui vai gerar um número aleatório. Bom, isso daqui vai impedir a criação de múltiplas instâncias, confirmando o padrão Singleton. Aqui, aqui, se a instância for igual a null, ele vai gerar uma nova instância e vai retornar ela. Aqui temos o método de adicionar nave inimiga, de removê-las. Aqui basicamente notifica a movimentação do. Notifica. Bom, aqui notifica a movimentação do jogador para os inimigos. Bom, e aqui ele movimenta a nave do jogador e notifica os inimigos. E esse daqui gera uma ação aleatória dos inimigos. Bom, e finalmente a main, que aqui instancia um jogador no padrão Singleton e cria os três. Aqui nós criamos os 3 inimigos e adicionamos os inimigos ao jogador. E aqui são as ações, as movimentações do jogador, que automaticamente notificam os seus inimigos. E aqui tem alguns testes, adicionando, removendo os inimigos e algumas movimentações. Bom, estamos aqui no terceiro exercício. Vamos iniciar aqui pela classe agência de empregos, que terá 2 atributos. A lista de observers, que são os assinantes, que vai receber uma lista de assinantes, e a lista de vagas, que receberá as listas disponíveis de vaga. Aqui você vai adicionar um assinante para a lista de assinante, aqui remover, aqui adicionar uma vaga na lista de vagas e notificar. Que basicamente notifica todos os assinantes sobre
as vagas disponíveis. E em seguida temos a classe assinantes, que implementa de Observer, da interface Observer, que tem um atributo do nome do assinante e um construtor que vai iniciar o nome do assinante. E aqui define o comportamento quando ele recebe uma informação, uma notificação a respeito de uma vaga. Aqui temos o Observer, que basicamente é para atualizar o assinante sobre a vaga disponível. Bom, aqui nós temos a instância de uma nova agência de emprego, que são criados novos assinantes. E esses novos 3 assinantes são adicionados à agência. E aqui são adicionadas novas vagas.